Se você pode abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. Nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo 4 até o versículo de número 7. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 7. Gálatas 4, de 4 a 7. A palavra do Senhor diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Pai, e nós clamamos para que o Senhor nos conceda da Tua graça, para que ao sermos instruídos, ao ouvirmos o Senhor falando conosco, o Senhor transforme as nossas vidas e nós sejamos impactados, porque a Tua palavra é a verdade. Nos ajuda a enxergar a verdade, nos ajuda a viver a verdade. Opera, Deus, com graça nas nossas vidas, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse antes, queridos, na abertura do culto, nós estamos no segundo domingo do Advento, domingo em que nós celebramos e começamos a preparar o nosso coração para o dia de Natal, o dia em que nós celebramos o nascimento do Senhor. E eu nem precisava estar falando sobre isso, porque você já deve ter reparado não apenas a decoração da nossa igreja, o novo visual, né, da projeção e tudo mais, mas você andou pela cidade, já viu todas as luzinhas de Natal, né, as supostas promoções de Natal, que de promoção não tem nada, né, ela só aumenta o preço, né, é a metade do dobro, né, que a gente vê, né, justamente nesse tempo, e a gente começa a ser tomado por esse tempo, por essa alegria de Natal. A família da minha esposa vai estar viajando no período do Natal, então na sexta-feira à noite nós já tivemos a nossa primeira comemoração de Natal, já trocamos presentes e logo você começa a participar das confraternizações da firma, coisa que todo mundo ama, né? Todo mundo gosta muito de participar, né? Você vai ganhar uma meia de presente, né? Algo do tipo, né? E a gente começa a celebrar esse tempo, e apesar de algumas coisas que começam a ser ruins nesse momento, algumas coisas muito boas refrescam a nossa memória e trazem para nós esse sentimento de alegria que o Natal proporciona. Há uns tempos atrás eu estava voltando da escola com a Ana já está de férias, as crianças já estão de férias, o que é uma grande alegria para os pais, né? E a gente voltando da escola, a Ana comentou: nossa, como eu gosto desse momento do Natal. E eu falei para ela: eu também gosto. E a gente começou a falar sobre tudo aquilo que a gente gostava. E a gente, é lógico, como dois crentes conversando, nós falamos a respeito do nascimento de Jesus, obviamente. Mas outro dia ela me perguntou: pai, por que quem não crê em Jesus comemora o Natal? E eu falei assim: filha, as pessoas comemoram o Natal porque se apropriaram desta grande festa cristã para celebrar coisas, celebrar, né, se alegrar, e para ter mais uma desculpa para ficar em casa, ou para fazer uma festa, ou para viajar, e etc. Né? E aí, queridos, eu comecei a meditar sobre os verdadeiros benefícios do Natal verdadeiro. Porque a gente pode falar de vários benefícios que o tempo do Natal, as festividades do Natal nos trazem. A gente ganha presente, a gente come muito bem, né? Eu, assim, com esse meu shape, uma das coisas que eu mais gosto do Natal são as comidas de Natal, né? E a gente começa a celebrar esse momento pensando, e a gente corre o risco de pensar que estes são os benefícios deste tempo do Natal. Mas quando a gente olha para a palavra, queridos, nós vamos descobrir que os verdadeiros benefícios do Natal verdadeiro
eles são muito mais profundos do que aqueles que nós estamos acostumados a celebrar e nos alegrar, né, e os motivos pelos quais nós nos alegramos. A primeira coisa que nós vamos notar nesse texto, é que o texto fala para nós sobre este tempo em que a gente vive, o tempo do Natal. Porque ele fala sobre um tempo exato, um tempo preciso, um momento em que o Senhor, na sua glória soberana e no governo da história, ele resolveu intervir na existência, trazendo seu Filho. E como é que a gente descobre isso? Quando o apóstolo Paulo fala no comecinho do versículo 4, vindo quando veio a plenitude do tempo. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer para nós e para os Gálatas, os seus leitores originais, é que o Senhor preparou soberanamente a história para que naquele momento específico da história, o Senhor Jesus viesse para todos os benefícios que nós vamos ver agora. Queridos, uma das coisas que nós não podemos nos esquecer a respeito do Natal é que o Senhor governa a história. O nosso Deus é soberano sobre tudo o que existe, e é evidente, queridos, que as coisas não acontecem por acaso. Não foi por acaso que uma virgem engravidou em Belém por obra do Espírito Santo. Não foi por acaso que um bebê nascido na manjedoura veio a ser o Salvador, mas ao contrário, Deus construiu toda a história da humanidade de maneira soberana para que aquele momento específico pudesse ser considerado como a plenitude do tempo, o momento ideal, o momento em que Deus interviu e conduziu a história para que num determinado momento ele pudesse intervir de maneira definitiva enviando Jesus. Queridos, quando nós celebramos o Natal, nós temos que ter em mente não apenas o 25 de dezembro que celebramos, mas nós precisamos, não apenas as festividades, mas nós estamos celebrando o fato que Deus é soberano sobre toda a história. Ele governa e Ele preparou todas as coisas para que num momento específico nós pudéssemos usufruir dos verdadeiros benefícios do Natal verdadeiro. E o primeiro benefício, queridos, é a realidade de que nós somos redimidos da nossa miséria. O texto que nós lemos, queridos, diz que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam sob a lei. Veja, queridos, nós estamos falando do Deus do universo, aquele que governa a história, o Senhor de toda a glória, enviando o seu Filho, que é, de acordo com aquilo que cremos, igualmente glorioso, igualmente Senhor, igualmente Rei sobre todas as coisas, igualmente soberano, para que se tornasse um bebê, nascido de mulher. Agora, não apenas isso, o apóstolo Paulo demonstra isso de uma forma ainda gloriosa ao dizer: o Senhor, o justo juiz, aquele que promulgou a lei, se humilhou, nascendo sob a lei, debaixo da lei. A ideia do Senhor tendo nascido sob a lei, queridos, demonstra que nesse momento específico da história, na plenitude do tempo, o legislador, aquele que deu a lei, precisou se submeter à lei por um motivo específico, para resgatar aqueles que estavam submetidos à lei.
Ou seja, eu e você, queridos, fomos salvos, fomos redimidos, fomos resgatados das penalidades da lei, porque Jesus, o Rei do Universo, o justo juiz, resolveu se submeter à lei. A verdade, queridos, é que quando nós olhamos para isso, nós precisamos perceber que tudo aquilo que está escrito na palavra nos coloca diante de uma situação temerária, que é a situação de que nós não somos cumpridores da lei e por isso estamos sujeitos à penalidade da lei. E uma vez que nós estamos sujeitos da penalidade da lei, nós estaremos sujeitos ao castigo da lei. E ao estarmos sujeitos ao castigo da lei, nós seremos invariavelmente condenados por esta lei. A não ser que alguém cumpra a lei em nosso lugar. E a nossa justiça esteja vinculada a este alguém que cumpriu a lei em nosso lugar. O motivo pelo qual nós não somos condenados pela lei, queridos, é porque nós estamos em Cristo. E este bebê, nascido de mulher, nascido sob a lei, cumpriu plenamente a lei. E é exatamente por isso que nós não podemos nos esquecer que quando nós celebramos o Natal, nós estamos celebrando o fato de que nós fomos resgatados da nossa miséria. Mas existe um segundo benefício do Natal verdadeiro. Esse segundo benefício, queridos, é apontado pelo apóstolo Paulo na segunda parte do versículo 5, quando ele diz assim, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. O segundo benefício, queridos, é que nós somos, de fato, adotados como filhos de Deus. A plenitude do tempo se cumpriu para que então nós fôssemos feitos filhos de Deus. Até o momento da plenitude do tempo, a palavra de Deus nos diz, os primeiros versículos de Gálatas 4, que nós não lemos, que a lei estava nos conduzindo como um tutor, para que então nós pudéssemos nos achegar a Deus, só que por causa das nossas maldades, por causa da nossa perversidade, nós não chegávamos à lei, nós não chegávamos a Deus. E então Deus interviu na plenitude do tempo para que então nós pudéssemos nos achegar a Deus. Agora, não mais para sermos julgados, mas pudéssemos nos achegar a Deus como filhos amados de Deus. O segundo benefício do Natal, queridos, é porque nós celebramos o fato de que, por causa de Cristo, por causa deste momento específico na história da humanidade, a plenitude do tempo, nós fomos feitos filhos de Deus. Nós fomos adotados. E agora, aquilo que a lei não podia fazer, nos conduzir de volta para casa, nos conduzir de volta para Deus, para o nosso Pai, o Senhor Jesus realizou. Nós agora estamos na presença de Deus como nosso Pai. Fomos adotados como filhos, porque o Senhor Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Desfrutamos da adoção por causa do Natal. Mas não apenas isso. O texto ainda nos fala sobre um terceiro benefício, queridos, que benefício glorioso. O terceiro benefício, o fato de que nós recebemos o Espírito Santo. O versículo 6 fala assim para nós, porque vocês são filhos, e apenas porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Queridos, muitas vezes nós encontramos irmãos que falam assim, pastor, olha, apesar de eu estar vivendo uma vida piedosa,
apesar de eu estar construindo e sendo edificado na vida, na palavra, apesar de eu frequentar a igreja, apesar de eu lutar sim contra os meus pecados, eu olho para mim mesmo, enxergando a maldade do meu coração, eu às vezes duvido que eu seja salvo. Eu não consigo ter certeza da minha salvação. No entanto, queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos perceber que a ação graciosa de Deus precisa confirmar essa realidade gloriosa no nosso coração, de que nós somos, sim, salvos. Por quê? Porque nós fomos feitos filhos de Deus, fomos adotados por Deus, e irmãos, se nós fomos adotados por Deus, o Senhor selou a nossa vida com o Espírito Santo da promessa, e porque nós estamos selados hoje, em qualquer momento das nossas vidas, mesmo em momentos de dúvidas, mesmo em momentos de trevas, mesmo em momentos em que o nosso coração fica angustiado, o Espírito dentro de nós clama: Abba, Pai. E nós precisamos ser consolados com isso. Não é à toa que o Espírito Santo é chamado de o Consolador. Deus enviou o seu Espírito para nós. Ele nos deu do seu Espírito. E em todos os momentos este Espírito permanece clamando: Abba, Pai. Terceiro benefício do Natal, queridos, é que por causa da plenitude do tempo, pelo fato de Deus ter enviado Jesus ao mundo, nós fomos redimidos da nossa miséria, nós fomos feitos filhos de Deus pela adoção, e porque nós somos filhos, então nós temos o Espírito em nosso coração. Mas existe um último benefício que o apóstolo Paulo fala neste texto. Ele fala que nós fomos feitos herdeiros por Deus. O versículo 7 diz: agora você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, você também é herdeiro por Deus. A realidade de que o texto nos encaminha para a questão da lei, queridos, é que uma vez que nós estávamos presos à lei, nós nos tornamos escravos da lei. Não porque a lei é má, não porque a lei é cruel, mas porque nós somos maus. Porque nós somos incapazes de cumprir aquilo que é santo, justo e bom na lei. E isso nos fazia escravos das condições que a lei impunha sobre aqueles que são incapazes de viver a justiça, a santidade e a bondade desta lei. E por causa disso, nos tornamos escravos do pecado, da morte, do diabo. No entanto, por causa deste momento glorioso, a plenitude do tempo, o fato de que Jesus se encarnou, viveu uma vida sem pecado, morreu para pagar o preço do nosso pecado e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Hoje, queridos, nós fomos feitos herdeiros por Deus. A lei não nos escraviza mais, ao contrário, ela nos edifica. A lei não nos aprisiona mais a esta condição de pecadores, a esta condição de morte, a sermos obrigados pelo diabo a vivermos uma vida perversa, mas ao contrário, queridos, por causa de Jesus, nós recebemos todas as bênçãos direcionadas ao Filho, agora também nos pertence. É por isso que nós podemos celebrar o Natal, queridos. Ao celebrarmos o Natal, nós não estamos celebrando apenas a chegada das férias, nós não estamos celebrando apenas as bonitas decorações, as belas decorações que nós vemos. Ao celebrarmos o Natal, queridos, nós não estamos celebrando tão somente a nossa família nas reuniões familiares,
Mas nós estamos celebrando o fato de que, queridos, em Cristo fomos redimidos da nossa miséria. Em Cristo nós fomos adotados pelo Senhor. Em Cristo nós recebemos do Espírito Santo. E em Cristo nós fomos feitos herdeiros de Deus. E por isso, queridos, nós clamamos, Abba Pai, pedindo para que durante todo este período de Natal nós possamos celebrar o verdadeiro Natal, o primeiro Natal, aquele em que o Senhor interviu na história da humanidade e, trazendo a plenitude do tempo, nos conduziu para vivermos todas estas bênçãos. Que o Senhor Deus nos abençoe e que todos nós tenhamos um feliz Natal, provando dos verdadeiros benefícios do Natal verdadeiro. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar, pedindo para que o Senhor nos abençoe neste momento. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. Louvamos a Deus porque o Senhor é fiel e bom e justo e perfeito e santo. E por isso, Deus, nós louvamos o Senhor porque o Senhor conduziu toda a história para que na plenitude do tempo o Senhor derramasse de todas as bênçãos sobre as nossas vidas por causa de Cristo. Por isso, Pai, continua a operar estas verdades em nosso coração e que nós sejamos verdadeiramente edificados pelo Senhor, pela Tua palavra e pela presença do Espírito em nós. Continua a falar conosco, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Quero chamar a nossa superintendente, Kelly. Ela vai, nesse momento, nos dividir em classe.